Flávio Gomes da Silva Lisboa apresentará o artigo resumido Software livre como instrumento efetivo de inclusão digital. Perspectivas de geração de trabalho e renda para adolescentes aprendizes, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ok. Este artigo ele faz parte de uma pesquisa de doutorado dentro do programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade da UTFPR. É uma pesquisa interdisciplinar dentro da linha de pesquisa de tecnologia e trabalho. E ela aborda questões relacionadas a aprendiz, a economia solidária, software livre e tecnologia social, dentro do contexto de uma empresa de tecnologia da informação. Essa pesquisa foi motivada pela percepção de que os jovens adolescentes eles enfrentam desafios para ingressar no mundo do trabalho, considerando que há um contexto de aumento do subproletariado, do trabalho precário, do assalariamento no setor de serviços, que são questões abordadas pelo professor Ricardo Antunes, da Unicamp. E nós observamos também uma tendência que ela na verdade, contínua, em que as atividades manuais assalariadas elas estão sendo substituídas por ferramentas automatizadas e robotizadas. Né? Inclusive, dentro essa apresentação está sendo feita dentro de um cenário de pandemia em que as pessoas acabaram sendo obrigadas em algumas atividades a automatizar algumas coisas e substituir pessoas por programas ou máquinas, e nesse contexto pode-se descobrir que essas atividades podem ser substituídas. E é dentro desse cenário que o jovem tem que ingressar no mundo do trabalho, às vezes procurando por um emprego que está entrando em obsolescência, que não vai mais existir. E temos dados aqui a Organização Internacional do Trabalho, tem um levantamento mostrando que a taxa de desemprego para jovens é 3 vezes maior que a taxa de desemprego para os adultos. Além disso, há uma outra pesquisa que mostra que os adolescentes, especificamente no Brasil, eles têm um pessimismo maior com relação à tecnologia do que os idosos. Porque a tecnologia ela traz uma perspectiva de redução da quantidade de empregos no futuro. O acesso à mídia, o acesso a redes sociais, a informação mostra continuamente que os empregos estão sendo reduzidos, né, porque estão sendo automatizados. Isso não é novidade, né, desde que existe maquinaria, isso acontece, mas na verdade cada vez mais se expande, né, e reduz cada vez mais a perspectiva do trabalho na forma de emprego, na forma de trabalho assalariado, que na verdade é só uma das formas possíveis de relação de trabalho. Dentro desse cenário, então é necessário se pensar em alternativas para o desemprego, inclusive para quem nem ingressou ainda no mercado de trabalho. E aqui o economista Paul Singer ele apresenta o conceito de economia solidária como uma proposta, como uma alternativa para o desemprego. Ele defende a criação de empreendimentos coletivos, baseado nesse conceito, que justamente já existem no Brasil diversos empreendimentos desse tipo, que nasceram como alternativa ao desemprego. Só que, segundo dados do IPEA, a presença de jovens nesse tipo de empreendimento de economia solidária no Brasil, ela é mínima. Para explicar o que é economia solidária. A economia solidária é uma designação para uma diversidade de empreendimentos que tem em comum a propriedade coletiva ou associada, né, do capital, dos bens de produção, e o direito à liberdade individual. Uma forma de empreendimento de economia solidária é a cooperativa. Mas aqui no Brasil existem outras formas de empreendimentos coletivos solidários, como associações, porque no Brasil a lei das cooperativas ela tem uma quantidade mínima de pessoas, então não se pode formar uma cooperativa abaixo de um determinado número, mas então as pessoas podem criar associações e também trabalhar de forma coletiva. Só que essa forma de organização de trabalho alternativa, ela não é óbvia.
Isso, o professor Geiger, ele coloca essa questão, né? A economia solidária ela não se apresenta como uma alternativa óbvia para o mundo do trabalho, e a partir desse fato, ele coloca a questão de que ela tem que se tornar atrativa, né? Deve haver fatores positivos que tornam ela atrativa, principalmente para os jovens. Mas, assim, a economia solidária, segundo Dagnino, né, ela precisa de uma tecnologia diferente, uma tecnologia social, que para ele significa uma tecnologia para inclusão social. Né? É preciso uma tecnologia que ajude a incluir os jovens na economia solidária, como um caminho alternativo para ingressar no mundo do trabalho. E aí é que cabe um questionamento: quais seriam essas tecnologias? Esse conceito de tecnologia social do Dagnino, ele encontra umas similaridades com os conceitos de software livre da Free Software Foundation, que são os seguintes, né? Esses conceitos, eles compartilham as características de adaptação a pequeno tamanho de empreendimento, liberação do potencial físico e financeiro, a criatividade do produtor direto, a possibilidade de redução de custo de produção, a identificação com o desenvolvimento de ideias, a não discriminação entre patrão e empregado, porque não existe hierarquia, as formas de empreendimentos de economia solidária, as formas de organização de comunidade de software livre, elas são igualitárias, todos têm, na verdade, o mesmo nível dentro da comunidade, e por isso não existe concentração de poder baseado em conhecimento. É mais difícil concentrar esse poder, porque o conhecimento está distribuído, está compartilhado. E, dentro desse contexto, nós temos um cenário particular da lei de aprendizagem no Brasil. Então, aqui eu estou considerando a lei da aprendizagem, considerando o uso da autogestão como elemento comum entre economia solidária e software livre, para trabalhar no ingresso ao mundo do trabalho dentro da lei da aprendizagem. E aí surge a pergunta da pesquisa. Né? Dentro do emprego da tecnologia da informação, que ela é heterogestionária na sua organização, tem hierarquia. Como que a autogestão é percebida por jovens aprendizes que trabalham nessa empresa, quando eles são confrontados com o paradigma do desenvolvimento de software livre e aberto, que tem já essa organização coletiva nos seus fundamentos? A pretensão é responder essa pergunta com uma pesquisa exploratória e descritiva, que envolve revisão de documentos e entrevistas com jovens aprendizes. Entre os documentos a serem revisados está o material didático de formação dos aprendizes. E isso leva a uma pergunta secundária. Pressupondo que o material didático da formação teórica dos aprendizes, ele não aborda esses conceitos de economia solidária e nem software livre, como seria possível adaptá-lo para fornecer aos aprendizes a percepção de um modo alternativo de organização do trabalho? Né? A pretensão não é substituir o conteúdo existente por outro, mas, na verdade, agregar um conteúdo que dê para os aprendizes alternativas. Essa pesquisa ela teve como origem uma observação da dificuldade de aprendizado da atividade de programação por adolescentes aprendizes e também da preocupação sobre o posterior ingresso deles no mercado de trabalho. Num período de 4 anos, foi realizado um acompanhamento de vários aprendizes que atuaram na área de desenvolvimento de software, e foram feitas análises para a construção de uma metodologia de ensino que produzisse resultados, né, num espaço de tempo curto. Ao longo desse acompanhamento, o que eu percebi aqui? Eu estava realizando mestrado naquele momento, e realizando estudos sobre relações de software livre e economia solidária, e acabei descobrindo que havia empreendimentos de economia solidária que trabalhavam com serviços de tecnologia de informação produzidos com software livre. E aí houve um questionamento, né, que se essa seria uma forma alternativa, né, uma possibilidade de trabalho para os aprendizes, além das formas que eles já pensavam ou que eram apresentadas para eles. Aí agora falar sobre a metodologia da pesquisa. Essa pesquisa é exploratória, descritiva, né, e ela é documental com estudo de caso. Né. É uma pesquisa principalmente qualitativa em relação aos resultados. A metodologia da pesquisa aqui
delineou alguns procedimentos, né, que foram elencados em 7, uma pesquisa bibliográfica, definição do quadro teórico, a definição das unidades de análise, que envolve as instituições envolvidas, né, uma de formação teórica, outra de formação prática, né, a definição dos aprendizes a serem entrevistados, do material didático a ser estudado e revisado, a pesquisa documental, que é o estudo do material didático, a revisão dele, né, o estudo de caso, que envolve as entrevistas propriamente ditas com os aprendizes, intercaladas com algumas palestras, né. A ideia, na verdade, é que entrevistar os aprendizes em 2 momentos, né, como eles estão inicialmente, aí apresentar para eles os conceitos de economia solidária e software livre, que seriam novos, e depois entrevistar eles novamente para saber se houve alguma mudança na percepção deles. Analisar esses resultados e chegar a uma conclusão que contribua com essa formação. O item dos procedimentos metodológicos, que é a parte da revisão do material didático, ela já foi parcialmente concluída. Ela teve como saída um conjunto de apostilas que são fornecidas pela instituição responsável pela formação teórica dos aprendizes. A partir desse material foi iniciada, né, uma revisão do conteúdo para saber se esse material abordava os conceitos de economia solidária e software livre. Para explicar melhor aqui, essas apostilas fazem parte da formação teórica dos aprendizes, né, que trabalham em uma unidade de uma empresa estatal de tecnologia da informação, que fica na cidade de Curitiba, no Paraná. Esses aprendizes são selecionados por uma empresa terceirizada, que cuida da formação teórica. Eles alternam a jornada de aprendizagem deles, né. Eles fazem uma parte da formação teórica numa empresa e fazem a parte prática em outra. Eles têm um período de aprendizagem de 16 meses, sendo que no período inicial, no primeiro mês, eles têm apenas formação teórica. No momento da redação desse artigo, né, havia 15 aprendizes. Esse número ele varia de acordo com o percentual de técnicos auxiliares da empresa, onde eles fazem as atividades práticas. As outras unidades da empresa também mantêm aprendizes, mas essa pesquisa aqui ela tem como objeto somente os aprendizes da cidade de Curitiba. A questão secundária da pesquisa, ela foi enunciada com o pressuposto de que o material didático ele não abordava software livre nem economia solidária, só que na leitura das apostilas, esse pressuposto se revelou parcialmente incorreto, pois uma das apostilas abordava o conceito de software livre. Rapidamente passando por essas apostilas, né, uma delas, que é Trabalho, Tecnologia e Inovação, ela apresentava o conceito de software livre, apresentava, né, o sistema operacional Linux, que é um software livre, só que não há uma introdução a esse sistema, ele é só mencionado, né, diferente do sistema Windows, que é descrito em detalhes. Também na apostila aborda-se um editor de texto, aborda-se o LibreOffice Writer, que é software livre, só que ele também só é mencionado, enquanto que o Microsoft Word ele é descrito em detalhes, inclusive um tutorial detalhado sobre como aprender a utilizar esse editor de texto. O LibreOffice Impress também ele só é mencionado, enquanto que o Microsoft PowerPoint ele é descrito com detalhes. A planilha eletrônica já apresenta somente a parte do Excel como o software de planilha eletrônica e nem menciona que existe uma alternativa que é o LibreOffice Calc. Na parte de animação e vídeo, a apostila só aborda programas da plataforma Windows, não apresenta alternativas livres. Então, até nesse momento, predominantemente o conteúdo, ele só menciona que existem software livres sem se aprofundar neles. Agora, o interessante da apostila, que é diferente, a parte de editoração gráfica já tem um padrão invertido, porque ele dedica-se exclusivamente a um software livre que é o GIMP e não apresenta nenhuma outra alternativa diferente com uma licença proprietária. Também tem a parte de edição de sites, que apresenta o Composer, que é um software livre, sem ter uma outra alternativa proprietária. E aqui, nessa parte, o material didático apresenta um conceito de código aberto, que seria relacionado ao software livre, só que ele não faz essa conexão, de maneira que dá a impressão que são coisas diferentes, o código aberto e o software livre.
E a apostila, na introdução do conceito de software livre, não usa esse termo código aberto. Então, nesse momento, a pesquisa ela conseguiu já elucidar uma parte da questão do conteúdo do material teórico, que ele aborda software livre, mas não de uma maneira igualitária com relação aos outros tipos de licenciamento de software, né? Não apresenta eles como alternativas para os aprendizes, porque não se aprofunda da mesma maneira como faz com os outros. Sim. Acaba, na verdade, delineando para o aprendiz que ele tem somente um caminho a seguir. O próximo passo é fazer as entrevistas com os aprendizes. Bem, então concluo aqui somente mencionando aqui as referências rapidamente, que estarão disponíveis na apresentação, que vai estar disponível no site do evento. E agradeço. Obrigada, Flávia. Então, nós vamos dar sequência a mais uma apresentação de trabalho com o artigo intitulado Elo 3, Inclusão Digital Disruptiva, de autoria de Eliana Cal Sampaio e Renata Cristina Laranja Leite. Esse artigo está vinculado à FAESA, Centro Universitário. Ok? Posso começar? Sim, pode iniciar. Ok, boa tarde a todos, boa noite, bom dia, depende do horário, né? Vou fazer a apresentação do trabalho PID Montebello 3, um projeto de inclusão digital realizado numa comunidade do entorno da instituição, e foi intitulado Disruptiva porque nós adotamos uma abordagem diferente das anteriores. Esse trabalho foi realizado por duas professoras, Eliana Caus, essa que vos fala, e uma outra pessoa, Renata Cristina Laranja Leite. O roteiro de apresentação, ele envolve uma introdução, dar as justificativas para que essa abordagem fosse utilizada, uma descrição do trabalho, os objetivos que a gente esperava alcançar, a metodologia adotada, registros visuais do evento, resultados alcançados, considerações finais, agradecimentos e referências. Bem, o que a gente pode colocar como pilar que nos fez tomar essa iniciativa? A tecnologia da informação, ela está presente no cotidiano de todos, né? Não só de quem lida diretamente com ela, mas qualquer indivíduo hoje está imerso no mundo tecnológico. E essa imersão exige que a pessoa se aproprie de novas práticas, de novos modos de realizar as suas tarefas. Além disso, o mercado de trabalho requer novas habilidades e competências. O que isso quer dizer? Sendo você um profissional da atividade fim ou não, em algum momento você vai se deparar com uma tecnologia e vai ter que responder a ela. No fundo, você não pode pensar hoje, desde pequenas, médias e grandes empresas, que estejam livres de fazer alguma implementação em tecnologia. Além disso, o que a gente gostaria de reforçar é que nós estamos num cenário muito imerso em mudanças, né? E nesse momento estamos vivendo uma coisa que nos pegou de forma bem inesperada. Então, a pessoa tem que estar preparada para suportar isso daí, para suportar essas variações que vão existir tanto na atividade dela quanto ao redor dela. E para isso a pessoa tem que estar consciente de que a formação dela não se encerra num curso, numa graduação, numa pós-graduação. Ela tem que estar preparada para a formação contínua. Tem que estar preparado para trabalhar com equipes multidisciplinares, equipes que muitas vezes têm habilidades e competências muito distintas e que nem por isso você vai poder viver isolado delas. E mais do que isso, que compartilhar conhecimento não é mais um luxo, e sim uma necessidade. Quando você compartilha o teu conhecimento, se todos adotam a mesma prática, todos ganham, todos crescem, todos se aperfeiçoam. Então, ele passa a ser uma solução para problemas, já que você colabora e recebe colaboração. Bem, na verdade, este projeto que a gente implementou para, né, já que nós não estamos presencialmente, deixar um registro, eu e a professora Renata realizamos projetos de inclusão digital há 16 anos na instituição. E ao longo desses anos, nós realizamos inúmeros trabalhos em várias comunidades, por exemplo, no entorno da nossa instituição, em escolas de cegos, para pessoas idosas, para jovens, já fomos para a Amazônia, realizamos projetos em comunidades ribeirinhas, também realizamos um projeto de inclusão digital com uma comunidade indígena.
Fizemos durante 3 projetos, 3 semestres, trabalhamos dentro do presídio aqui da nossa região, treinando pessoas que vivem uma exclusão social, além da própria exclusão tecnológica. Foi um projeto lindíssimo, porque a gente aproximou esse público, né, que já tem uma série de outras demandas de uma possível capacitação na área de TI, mas todos esses trabalhos, eles estavam sempre com o mesmo modelo, que era fornecer conhecimentos de tecnologia, principalmente essas de escritório, as tecnologias básicas de escritório para essas pessoas, informática básica. E nós mesmas achamos que era uma abordagem assim, muito conservadora. Então, foi uma crítica que nós fizemos aos nossos trabalhos e propusemos uma alternativa. E uma coisa importante, tá? A gente criticou, mas ao mesmo tempo a gente não tirou esse tipo de informação, a gente só incrementou com outros elementos. Quando a gente observava os nossos trabalhos, né, os nossos projetos, nós percebíamos que, embora gerasse uma formação, mas ele ainda não gerava a preparação necessária para as outras demandas que o mercado exige, né, especialmente relacionado à mudança. Percebemos que o nosso aluno também tinha que criar consciência de aprender a aprender e não simplesmente ficar centrado naquele conteúdo que ele já tinha absorvido e sempre pensando assim, olha, você tem que estar adaptado à mudança, porque a mudança vai te pegar em qualquer momento, ela vai ser uma realidade para você em qualquer momento. Então, o que foi realizado? Foi um projeto de inclusão digital com os moradores do entorno da FAESA, foi realizado de setembro a novembro de 2019, nós abrimos as inscrições para um público restrito, né, já tínhamos realizado outras abordagens em outros períodos, então nós escalonamos assim, pessoas entre 30 e 50 anos, para tentar atender ao público iminentemente, ou que estava no mercado buscando uma recolocação, ou que estava procurando uma colocação. Inicialmente, mais de 40 pessoas se inscreveram e nós acabamos ficando só com os 13 que estavam mais afinados com aquilo que a gente queria desenvolver. Participaram como alunos instrutores 5 alunos da instituição. A carga horária total foi de 46 horas. Desculpa, tem um erro aí. 16 dedicados às atividades com os instrutores e 30 dedicados às atividades com a comunidade. As atividades envolveram dinâmicas, a parte de formação técnica, que foi o laboratório de informática, e a parte de desenvolvimento do protagonismo com trabalhos em grupo. O objetivo que a gente buscou alcançar, que foi desenvolver habilidades e competências em TI, sim, a gente, apesar de fazer essa abordagem mais ampla, mas a gente também deu uma formação em tecnologia, conscientizar sobre mudanças globais, mostrar para a pessoa assim, que o mundo está sofrendo mudanças o tempo todo e quem quiser se posicionar nesse mercado precisa se adaptar a elas. Evidenciar o quanto a tecnologia da informação é potencial em termos de profissionalização e empregabilidade. Evidenciamos assim, a liberdade que propicia a tecnologia, né, podendo trabalhar remotamente, podendo trabalhar na sua casa, podendo trabalhar numa empresa. Mostramos o quanto o mercado é aquecido para isso. Incentivar o aprendizado contínuo, né? Lembrando a pessoa que ela não pode ficar dependente de alguém proporcionar a ela um treinamento, ela tem que buscar isso daí individualmente. Orientar sobre as demandas do mercado formal e informal, mostrar que, às vezes, a alternativa para um indivíduo não vai ser o empregado de alguém e se empreender. E uma coisa muito importante, que eu destaquei até em uma fonte diferenciada, é incentivar o aluno da instituição a fazer ações sociais. E a fazer essas ações sociais num caráter voluntário. Temos que desenvolver esse princípio na comunidade de que nem toda a sua força de trabalho ela deve se converter numa fonte de renda. Você pode dedicar uma parcela da sua vida, do seu dia, sabe, uma parcela, não precisa ser tanto, para uma ação social, voluntariamente. Bem, a metodologia que nós adotamos, ela foi organizada em 3 pilares. A parte de infraestrutura básica, que a gente chamou de foundations, a parte de desenvolvimento, que envolveu a realização de algumas atividades mais práticas, e a parte de mãos à obra, né, hands-on. Foundations, a gente começou apresentando ao nosso público o vídeo da indústria 4.0. Eu acho que ele é um vídeo muito enriquecedor para fazer um despertar em pessoas que às vezes estão ali meio que adormecidas com relação às mudanças que o mundo vem sofrendo. Isso tratou de um conceito de conscientização, né? Fazer a pessoa tomar meio que um choque de realidade. E para poder fazer o compartilhamento das informações que estavam sendo desenvolvidas nessa abordagem, a gente apresentou o conceito de computação em nuvem.
São pessoas de comunidade, às vezes, sem formação nenhuma, ou com uma formação muito precária, e todos esses conceitos estão longe da realidade dele, pelo menos dele ouvir como é que funciona tecnicamente, não simplesmente saber que existe um Dropbox ou algo assim. Depois explicamos o conceito do Google Classroom, explicamos o quanto é potencial para a gente poder fazer essa troca de conhecimento que é gerado, às vezes, numa interação. Falamos sobre a questão da proteção na web, porque essas pessoas, apesar da gente achá-las com pouca imersão tecnológica, mas elas manuseiam tecnologia o tempo todo. Todas elas têm um smartphone, têm um tablet, ou muitas delas têm, ou o filho tem, ou a mulher tem. Então, o que acontece? A gente explicou os perigos de, às vezes, fazer uma navegação sem muito cuidado, falamos da questão de vírus. Falamos sobre também uma questão de identidade na web, né? Criação de e-mail começa até pelo nome que você dá na sua identidade, né? Que se coloque um nome adequado, principalmente porque sabemos que muitas empresas, quando vão fazer contratação, elas dão uma navegada no perfil público que essa pessoa tem em plataformas de web. E aí entramos na fase do design. A fase do design, nós começamos com uma abordagem bem interessante, que já tínhamos usado em muitos outros locais, que é fazer um levantamento de problemas, e aí, no caso, nós buscamos levantar os problemas da comunidade deles, e usamos para isso a metodologia do Design Thinking. E foi muito legal, porque muitos nunca tinham ouvido falar dessa história de pegar um post-it, colar no papel, num quadro e colocando para fora as ideias, né, o que eles estavam pensando. E desse levantamento que a comunidade fez, todos, né, de uma forma muito livre, constataram que um dos problemas maiores para eles é a empregabilidade, e como solução, eles também reconheceram que a capacitação em TI era fundamental. E aí nós propusemos o quê, né? Uma coisa é a empregabilidade, outra coisa é você está precisando entrar no mercado de trabalho ou você precisa se manter. E para poder organizar esse processo de imersão ou de manutenção, a gente sugeriu uma oficina de elaboração de currículo. E para isso, observe como ficou legal. Para fazer o currículo, ele tinha que usar o editor de texto. Então, não era só memorizar uma sequência de passos do uso do Word, por exemplo. Como é que eu aumento a fonte? Ele tinha que elaborar um currículo elegantemente, e para isso a gente então fez uma oficina de Word. Além disso, fizemos uma oficina para tratar de comportamento na web. Explicamos para eles que, uma vez que você começa a trafegar pelos ambientes e quando você começa a participar de redes sociais, você tem que ter muito cuidado com o que você posta, porque isso é o seu cartão de visitas para uma interação com um empregador, com um superior. Então, fizemos uma oficina, explicamos uma série de questões para que eles tenham consciência de se protegerem um pouco mais. Além disso, né, como a gente tinha uma veia também de resgatar o empreendedorismo como fonte de sobrevivência ou desenvolvimento da pessoa, nós também fizemos uma oficina de podcast e de PowerPoint. No podcast, para ele poder fazer a gravação do produto que ele quisesse comercializar, divulgar ou apresentar, e no PowerPoint, a gente usou o aprendizado do PowerPoint para ele construir uma apresentação exatamente deste produto que ele quisesse divulgar. Bem, e para finalizar essa parte do design, a gente também fez uma abordagem que eu acho que foi riquíssima, de orientar sobre orçamento familiar. Sabemos que em todas as camadas sociais, o controle financeiro é um fenômeno de equilíbrio, né, do ambiente. E, naturalmente, né, quando às vezes o recurso é mais escasso, aí que o controle tem que ser maior. E foi através desse propósito que nós apresentamos a planilha Excel. Então, o treino do Excel ele foi baseado exatamente na montagem de um orçamento familiar, e foi muito interessante porque algumas pessoas comentaram assim: nossa, eu nunca sabia quanto que eu tinha que gastar no mês, eu só sabia que eu ia gastando, e às vezes chegava no final sem o recurso. Bem, e finalizando a parte de design, nós oferecemos para eles, eu diria o seguinte, a sustentabilidade do processo, que é mostrar para eles que eles não precisam ficar dependentes de uma ação, como ocorreu conosco, né? Nós saímos da nossa instituição e fomos lá apresentar uma proposta de capacitação para eles. Apresentamos diversos ambientes de EAD que fornecem cursos das mais variadas ordens, ou seja, tem curso na área de tecnologia, Office, tem curso de programação de computadores, desenvolvimento de sistemas, mas tem curso de outras coisas também, tem curso de padaria, tem curso de manicure, e que você pode fazer com segurança, à distância e gratuitamente. E aí mostramos esses ambientes, entramos, fizemos alguns cadastros
cadastramentos, alguns, inclusive, saíram dali já com vários cursos engatilhados. Bem, na parte, para finalizar o nosso projeto, né, Hands-on, nós propusemos um trabalho em grupo, e neste momento a gente trouxe o aluno protagonizando a atividade, assim, nas atividades anteriores ele estava colaborador e agora não, ele ia ser o protagonista da tarefa que ele tinha que cumprir. E lançamos para eles temas muito atuais, temas que estão na crista da onda, assim, em termos de tecnologia, nanotecnologia, data science, IoT, robótica, realidade virtual, realidade aumentada. Cada grupo recebeu um assunto, e aí eles tiveram que pôr em prática parte dos conteúdos que eles tinham estudado. Por exemplo, tiveram que elaborar uma pequena monografia sobre o assunto, e para isso eles aplicaram os conhecimentos de Word. Tiveram que preparar uma apresentação em PowerPoint para fazer, né, a apresentação do trabalho, e para isso lançaram mão do conhecimento de PowerPoint, e por final fizeram uma exposição pública no modelo de pitch, aquele modelo de 5 minutos tem que dar o seu recado, vender o seu produto e encerrar, e pronto, era só esse tempo que eles tinham. Bem, estamos aí com as imagens da realização do projeto. Nessa primeira figura vocês estão observando a nossa equipe se organizando. Temos aí a foto minha, da professora Renata e os nossos alunos, o início dos nossos trabalhos. Aqui a nossa sala de aula colaborativa, onde realizamos algumas dinâmicas. Essa daí é o Design Thinking, onde levantamos os problemas da comunidade. Aqui o nosso laboratório, onde foram realizadas todas as aulas técnicas, todas as aulas de computação, Word, Excel, PowerPoint, a parte de web também. E uma cerimônia de encerramento, a confraternização e certificação da nossa equipe. À esquerda, aí, eu e a professora Renata, à esquerda, a Renata à direita, os nossos alunos no meio, e à direita, todo mundo da comunidade e os alunos, os instrutores, e uma pessoa responsável pela nossa área. Bem, o que nós percebemos de resultado foi uma alta receptividade pelos alunos, apesar do desconhecimento, todos estavam experimentando aquilo que a gente está apresentando pela primeira vez. Vimos que a ideia de protagonizar o processo foi assim, eles ficaram apaixonados, eles queriam ser os criadores de soluções o tempo todo, assim, eles se sentiram extremamente valorizados, e que resgatar as potencialidades pelo protagonismo criou engajamento. Foi isso que aconteceu, eles mergulharam em cada tarefa que a gente passava, porque eles se sentiam, assim, criadores das soluções. Também percebemos que as atividades colaborativas criou um encorajamento e superação. Existiam pessoas lá que não conseguiam nem responder presente no início do nosso projeto, e no final estava falando em público com propriedade, assim, parece que ele percebeu que apesar das limitações ou das dificuldades que ele tinha potencialidades que elas poderiam ser expostas. E uma frase minha e de Renata, que eu gosto de destacar, que a gente realizou um novo modelo de inclusão digital, tirando o aluno da posição de consumidor do que está posto, para colocá-los na posição de colaborador do processo de identificação dos problemas e busca de soluções, tornando o protagonista da sua história. Pois incluir não é só colocar o indivíduo dentro de um contexto, é fazê-lo co-criador do seu próprio universo. Eliana Cal Sampaio e Renata Cristina Laranja Leite. Devemos agradecer muito nossos parceiros, a FAESA, nossa instituição, e o Centro Comunitário da Ilha de Santa Maria em Montebello, em torno da nossa instituição, e apresentar a nossa equipe, eu à esquerda, Renata à direita, e os nossos alunos colaboradores nessa nossa jornada. Muito obrigada a todos, qualquer dúvida estou à disposição. A nossa referência. Olá, sejam bem-vindos ao 6º CENID. Eu vou passar a palavra à professora Renata Cristina Laranja Leite, que fará a apresentação do trabalho intitulado A Transformação que a Inclusão Digital faz nos profissionais de TI. Professora Renata. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata Cristina, trabalho no Centro Universitário FAESA, sou do Espírito Santo, Vitória, e hoje eu vou estar conversando com vocês sobre a nossa experiência em um projeto de inclusão digital aplicado na FAESA. Eu e a professora Eliana Cal Sampaio fomos as coordenadoras do projeto. Bom, então, de acordo aqui com a apresentação, eu vou estar explicando como é que foi essa experiência.
A agenda da apresentação é que eu vou começar falando da introdução, justificativa, objetivos, metodologia, resultados, considerações finais e as referências. Sobre a introdução, né? A gente já trabalha com inclusão digital já há 15 anos, né, nessa instituição, FAESA, e o PID que nós vamos apresentar nesse ano, né, no CENID, vai ser sobre o PID Monte Belo 3, tá? A gente sabe da importância da inclusão digital, por isso que nós estamos já há tanto tempo trabalhando nessa área, né, sempre tentando fazer o nivelamento de conhecimentos entre as pessoas, né, em relação à tecnologia da informação. Então, os trabalhos que nós já fizemos, os projetos, sempre foram voltados para grupo de pessoas e comunidade. Só que esta específica apresentação, ela teve um olhar diferente. Nós focamos no olhar do instrutor, né? Esse é o grande diferencial. Então, ser instrutor é ter dedicação, paciência, disposição para ensinar. Geralmente, os instrutores que são selecionados, né, que são preparados para trabalhar com a inclusão digital, geralmente, eles já têm essa bagagem, né? Eles já têm o conhecimento técnico. Falta o quê? Passar, né? Transferir esse conhecimento para outras pessoas. E, geralmente, esses instrutores que a gente consegue, né, selecionar e trabalhar, geralmente, eles não têm nenhum conhecimento na área de docência. Aqui foi o grupo que nós trabalhamos esse semestre passado, na verdade, né? Foi no segundo semestre de 2019. Aqui tem instrutores e alunos da comunidade. As justificativas, né, para trabalhar com esse novo foco, né, esse novo olhar, é que a inclusão digital permite a transformação de um profissional, nesse caso, no profissional da área de TI, né, um novo olhar que vai além da sala de aula. Nós já percebemos em outros projetos, inclusive nesse, é que o aluno que participa de projetos sociais, ele sai totalmente transformado. Ele sai com uma visão de mundo, de cooperativismo, de compartilhamento, né, de informação. Então, com certeza, a inclusão digital ela não acontece somente do lado da comunidade, né, das pessoas tidas excluídas, né, digitalmente, mas também do lado do instrutor. Esse novo olhar mostra quão é necessidade a prática de ações de responsabilidade social para transformar vidas e sociedade, e transformar a si mesmo em pessoa mais instruída, né? Então, a justificativa para a execução desse projeto é um dos focos, né, um dos objetivos que nós vamos apresentar, é que, além de fazer a formação, né, com a comunidade, formação na área da computação, nós também fazemos a transformação, né, a composição desse instrutor do projeto. A descrição do projeto aqui, como eu falei, foi um projeto chamado PID Monte Belo 3, que faz parte do Programa de Inclusão Digital da FAESA, né, denominado PID. A FAESA, ela disponibilizou laboratório de informática e salas de aula para atender esse projeto, né? Nós atendemos os moradores que ficam em torno da instituição, né? São os bairros Monte Belo e Ilha de Santa Maria. Aconteceu no semestre passado, entre setembro e novembro, foram 46 horas de trabalho, dentre essas 46, 30 destinadas à comunidade e 16 destinadas ao treinamento desses instrutores. Os moradores, eles aceitaram, eles gostaram, né, da proposta, mas somente 13 concluíram o curso. O que a gente pode concluir, né, porque esse número tão baixo em relação aos inscritos, é que esse treinamento aconteceu à tardes, né, 2 vezes por semana, e com limitação de idade também. Então, foram moradores, né, percebendo que não dava para participar nesse horário, porque alguns já tinham atividades profissionais e até mesmo outros compromissos nesse horário. Então,
quando eles começaram a fazer o curso, apareceram vários motivos para não levar adiante. O curso foi oferecido gratuitamente para essa comunidade, e o material foi todo disponibilizado digitalmente usando o Classroom, tá? Para selecionar os instrutores, foi lançado um edital de inscrição e seleção. Critérios para selecionar esses instrutores tinham que ser alunos dos cursos da computação da FAESA. Nós temos 5 cursos, que é Ciência da Computação, Sistema de Informação, Tecnólogo em Análise, Tecnólogo em Redes e Tecnólogo em Desenvolvimento de Jogos. Então, tinha que ter esse perfil e também tinha avaliação curricular desses candidatos, né, a instrutores. Aqui é uma foto de uma aula sobre Design Thinking. Então, como eu tinha falado anteriormente, nós tínhamos 2 objetivos nesse projeto. Fazer a divulgação, né, abranger o conhecimento sobre a área de TI para essas pessoas, né, ditas excluídas digitalmente, e também para proporcionar, né, conhecimentos necessários para garantir empregabilidade e até mesmo garantir renda, né, para essas pessoas. E o segundo objetivo é promover a responsabilidade social na formação de aluno universitário, fomentando a edificação de valores morais e de cidadãos conscientes e críticos, atuando na construção da sociedade mais justa e realizada. Em cima desses 2 objetivos, o foco desta apresentação está no item 2, ok? Nós também submetemos um outro artigo que vai dar ênfase no objetivo 1. Em outro momento, vocês devem acompanhar essa outra apresentação. Aqui foram resultados, né, do Design Thinking. A comunidade ela não conhecia essa técnica de solucionar problemas, então foi muito gratificante estar mostrando a técnica e eles também adoraram conhecer, né? Na verdade, vocês vão ver que muitas técnicas que nós aplicamos é o que as empresas também estão fazendo. Sobre a metodologia, priorizamos conteúdos necessários para inserir o conteúdo nas tendências do mercado. O CEP, que é o Centro de Pesquisa e Extensão da FAESA, lançou esse edital de seleção, inscrição e seleção de instrutores. Esses alunos são alunos extensionistas, né, porque esse aqui foi considerado um projeto de extensão, e esses alunos não receberam nenhuma bolsa, eles foram 100% voluntários no projeto. Isso é uma característica importante a dizer, porque não estava ligado a nenhuma necessidade financeira, né, e eles não tiveram custo nenhum, porque como esse projeto aconteceu à tarde e no período da noite eles têm aula, então eles já iam mais cedo e continuavam, né, na FAESA esperando as aulas da noite. Então, o custo que eles teriam para ir para a aula continuou mesmo, né, para participar do projeto. Foram selecionados 5 alunos e preparados para ministrar os conteúdos programáticos. Os conteúdos programáticos, muitos deles já tinham sido aplicados a esse conjunto de alunos, porque aqui variou alunos do primeiro período, do segundo período, terceiro período, quinto período, então foi uma mistura ali de conhecimento entre eles, né? Os instrutores, eles foram orientados e supervisionados a todo momento, né, a todo período de aplicação do projeto, ok? As atividades desenvolvidas pelos instrutores, né? Eles tinham que planejar as aulas, seguindo o cronograma, com data, hora marcada, tiveram que confeccionar material didático a partir de alguns que já existiam e material atualizado. E esse projeto estimulou muito os alunos a falar em público, ter uma postura de oratória, né? Uma postura
de profissional na área da docência, então isso ajudou bastante a eles desenvolverem essas habilidades. Esse projeto também treinou que eles pudessem resolver problemas inesperados. A gente sabe que dentro de uma sala de aula existem perguntas que a gente já conhece a resposta e outras que a gente tem que fazer a elaboração na hora. Então, eles tiveram também essa experiência, né, de resolver problemas que pudessem acontecer durante as aulas. As aulas foram realizadas em um laboratório de computação com todos os alunos, inclusive com todos os instrutores, com esses 5 instrutores. Por que nós colocamos esse número alto, talvez, de instrutores? Para que tivesse um atendimento mais personalizado, né, para atender essa comunidade e para agilizar as aulas, né, porque o tempo era curto, eram só 30 horas, então a gente tinha que aproveitar o máximo desse momento. E também eles aprenderam a executar um plano de aula. Então, toda aula tinha toda uma estruturação e eles aplicavam, né? No final de cada aula, a gente se reunia com os alunos, com os instrutores, e discutia, ponderava as situações, né, diversas que aconteciam. E também orientava para uma nova oportunidade de aplicação. Aqui, o laboratório de informática, com os instrutores e a comunidade sendo atendida. Os conteúdos explanados pelos instrutores foram, como foi falado anteriormente, temas atuais, temas que são usados dentro das organizações. Então, falamos sobre a indústria 4.0, né, porque vai ser o profissional exigido no futuro, né, quais seriam essas características. Falamos sobre computação em nuvem, né, e-mail, Classroom, Google Drive. Então, como que eles lidam com essa nova forma de armazenamento de dados. Falamos sobre privacidade, vírus de computador, no sentido de prevenção, de identificar os perigos, né, identificar as ameaças, né, que estão ao nosso redor, nas redes sociais. Aplicamos a técnica de Design Think, né, para resolver problemas em relação ao desemprego, no caso, como permanecer empregado, né, e criar novas oportunidades. Falamos de podcast para divulgar informações na comunidade, né? Nessa atividade de podcast, eles usaram o editor de texto para poder digitar texto e depois gravar em seus celulares. Eles não conheciam esse recurso que hoje é falado nas mídias, né, de televisão. Falamos do PID, porque muitos ali são autônomos, então eles podem estar apresentando a ideia, o produto que eles desenvolvem, então ter uma postura de vender, né, a ideia e o produto que eles desenvolvem nas suas comunidades. Falamos sobre uma organização de orçamentos familiares para que não tenham desgaste, né, não tenha preocupação do dia a dia com as finanças, então nesse momento nós aproveitamos para falar sobre planilhas eletrônicas, falamos sobre capacitação online, porque é importante que eles saibam acessar os recursos que são disponíveis na internet e eles tenham a continuidade desse aprendizado, né? Então, como que se inscrever em cursos, comprar cursos e até mesmo fazer currículos, né? Professora Renata, mais 5 minutos. Ok. Fazer currículos para poder distribuir, né, nas empresas que desejam, né? Então, eles tiveram aí um conhecimento enorme de vários tópicos, não foram aprofundados, mas foi uma forma de falar bastante conteúdo em pouco tempo. Quando a gente fala de tecnologias emergentes, nós falamos de inteligência artificial, robótica, né, Big Data. Então, foram vários temas que eles também passaram a ter conhecimento. Os resultados. O público teve satisfação em participar do projeto,
né? A fala principal deles foi de agradecimento pela oportunidade de terem participado, né? A maioria se fez presente nas aulas, foram gravados, filmados, e pediram continuação desse projeto neste ano, né, de 2020. Em relação à visão dos instrutores, eles fizeram um depoimento que foi prazeroso e gratificante para a formação profissional deles. Eles conseguiram lidar com o público que antes eles não conheciam as limitações de operacionalidade em computadores e sistemas, então isso fez com que eles tivessem uma nova versão em relação aos usuários, aos futuros usuários que eles podem ter, além de terem participado da responsabilidade social. Coloquei aqui em destaque que o certificado é um diferencial no processo seletivo de emprego para esses instrutores. Aqui foi no último dia do encerramento, e considerações finais. A inclusão digital acontece em mão dupla, tanto para assistidos quanto para os instrutores, todos aprendendo a lidar com a diversidade. A comunhão entre as partes acontece no momento em que ambos estão no caminho da evolução pessoal e profissional. A inclusão digital não se esgota. Cada vez mais gerações de pessoas terão necessidade de se atualizar, de se aprimorar nas tecnologias que estão sempre inovando e renovando. Então, concluindo, que não só a comunidade atendida, mas também os instrutores, em especial, ganham quando se aplica a inclusão digital. Okay? Aqui foi a certificação de todos, os instrutores também foram certificados, aqui parte da comunidade que participou no encerramento, outra não puderam participar. Algumas referências usadas no artigo, resumido. Aqui foram os transformados, aqui foram os instrutores que participaram do projeto, todos muito felizes e agradecidos pela oportunidade. Agradecemos a oportunidade de estar mostrando esse projeto para vocês e fico à disposição para tirar as dúvidas. Obrigada. Eu agradeço à professora Renata pela apresentação de um tema tão pertinente à cultura digital. Então, parabéns, professora, e nos vemos no evento. Obrigada. Vamos iniciar a apresentação do artigo resumido, intitulado Cyberativismo Visual, Práticas de Participação Cidadana em Linha, Potenciadas por la Comunicação Visual, de autoria de Roger Aburto Villalta. Está com a palavra você, então, Roger. Obrigado. En los últimos años, América Latina ha sufrido una retirada de derechos de sus pueblos a mano de sus gobernantes. Estas grandes luchas sociales, desencadenado grandes luchas sociales contra la represión y la opresión que han tomado espacio en varias partes, ¿no? Sobre todo en forma de manifestaciones en las calles o manifestaciones virtuales en las redes digitales. Todo esto protagonizado por la juventud. La juventud ya nació en una cultura diferente que está asociada a la capacidad, que está asociada a lo digital, llamada cultura digital, que según Rogerio Costa está asociada a la capacidad de estos individuos para interactuar con innumerables ambientes de información que les rodean. De esto surge una conducta de la juventud que es la de utilizar las tecnologías para crear otras prácticas de participación ciudadana que toman lugar en espacios virtuales y que es conocido como ciberactivismo y que mantiene una estrecha relación con las prácticas que toman lugar en las calles. Es decir, el ciberactivismo no
intenta siquiera reemplazar movimientos de calle, ¿no? Reemplazar estas luchas sociales que se manifiestan en las calles. No, sino que pretende acompañarlas, o sea, ser un soporte digital para las indignaciones que se reclaman en las calles. El ciberactivismo puede ser utilizado para la concientización y la difusión de informaciones, o bien para la organización y movilización en Internet para una acción en el espacio físico. Es decir, podemos ser ciberactivistas en tanto viralicemos o compartamos nuestras indignaciones en las redes sociales, o bien ciberactivistas en cuanto a gestionar movimientos sociales en la calle a partir de redes sociales digitales, como suele ocurrir con los grupos de WhatsApp, por ejemplo, donde se viralizan, o a través de los cuales se viralizan imágenes que llaman a reuniones concretas para manifestarse en las calles. Entre las muchas formas de ciberactivismo, hay una que nos llama mucho la atención y que es la que pretendemos estudiar en esta investigación, que es el uso de la imagen para transmitir mensajes o convocar esas manifestaciones políticas. De la imagen, ya sea estática o en movimiento, que serían los videos. Nuestro tema de investigación acontece dentro de una serie de actividades que se desarrollan en la cultura digital, como son las luchas sociales que ya están presentes en toda Latinoamérica y que de hecho preceden al uso de Internet, y el ciberactivismo, que como mencionaba anteriormente, ¿no? ha venido por causa de la juventud y sus smartphones. Y en medio de esas actividades tenemos la comunicación visual, que es la utilización de los recursos visuales, las imágenes, los videos, ¿no? Para expresar las indignaciones que son la bandera de esas luchas sociales. El objetivo general de esta investigación es el de comprender en qué manera se retroalimenta la comunicación visual y el ciberactivismo en el contexto de la cultura digital. Es decir, qué tan importante es el uso de imágenes, ¿no? Al momento de viralizar las indignaciones, al momento de llevar la lucha social a las redes, y de qué forma también estas grandes luchas sociales han aportado, ¿no?, al desarrollo de la comunicación visual. En cuanto a la metodología de nuestra investigación, es una investigación de inspiración etnográfica y de enfoque cualitativo, pues pretende trabajar con sujetos sociales que tienen una dinámica, ¿no?, un cotidiano a ser estudiado. Como la investigación tiene su campo situado en Nicaragua, vamos a trabajar también a través de la etnografía, es decir, vamos a utilizar recursos digitales y también basados en el uso del Internet para acercarnos, aunque sea de manera virtual, a nuestros sujetos de pesquisa. Y el design thinking, que más que todo es un abordaje que vamos a aprovechar, ya que mi formación es como diseñador gráfico, y este enfoque nos va a ayudar en cuanto a las sensibilidades de la escucha activa de nuestros sujetos y en cuanto a la resolución de tareas que se presenten a lo largo de toda la investigación. Bueno, otras referencias que vamos a utilizar en esta investigación son sobre cibercultura, ¿no?, que lo vamos a basar sobre todo en los textos de Marilena Bonilla y Joseila Sampaio, de Costa, Rogerio Costa, Andrés Lemos, Nelson Preto y Michelle Serres.
En cuanto al ciberactivismo, vamos a utilizar algunos textos de Arruda, de Lemos y de Santaella. Y en cuanto a la comunicación visual, nuestra base serán Luton y Cole, Munari y Tapia. Y eso sería todo por el momento. Muchas gracias. Ok, obrigado, Roger. Primeiro, uma sugestão, que um autor chamado Manuel Castells tem um livro chamado Redes Sociais da Esperança. Não sei se você conhece. Ele vai falar e vai explicar como essas redes elas vão se constituindo em diversos países, né? Inclusive no Brasil, em 2013. Né? Eu devo ter o livro aqui, mas depois eu posso te mandar direitinho o título. Eu queria te fazer uma questão assim, eu entendi que você trabalha com a questão de como que as imagens podem potencializar o cyberativismo, é isso, né? Sim. E eu queria fazer uma pergunta para te provocar. Sim. Até que ponto que essa juventude ela consegue ter esse protagonismo e não ser manipulada pelas redes, porque a gente vê muito hoje, muito forte, uma manipulação presente através de robôs, através de N situações por trás das redes, criação de bolhas, né? Como é que você vê essa relação do protagonismo da juventude com a questão da manipulação da juventude? Como que você consegue perceber essa possibilidade de furar essas bolhas? Assim, en cuanto a la desinformación, siempre existe ese peligro, porque no tenemos certeza do letramento digital da juventude, né? A gente supõe que todo jovem, pelo fato de usar as tecnologias de forma prodigiosa, né? Entre aspas, porque nem todos usam, já está livre, né, desses perigos da desinformação, já sabe discernir entre uma informação falsa e uma verdadeira, só que nem sempre é assim, né? Daí, o fato deles ter uma voz agora, né, nas lutas sociais através da tecnologia, é um fato, de fato, é uma tendência na América Latina, o fato dos jovens estarem envolvidos mais nesses movimentos sociais. Só que até agora eu não encontrei um estudo que fale mesmo sobre as desinformações e sobre a exposição deles a fake news, por exemplo, e os processos que eles têm para discernir se uma informação é verdadeira. Ok. E eu acho que também uma questão importante é que, de uma certa forma, através desses designs e cyberativismo, se mostra uma movimentação da juventude em torno do envolvimento com a política, né? Uhum. E será que eles conseguem também, talvez seja uma questão que você pudesse investigar, será que eles, aí eu já te faço a pergunta, será que eles conseguem também, da mesma forma que eles se envolvem nas redes, eles têm um letramento e uma fluência tecnológica, eles conseguem se envolver com questões políticas e se informar para ver como estão acontecendo as coisas? Assim, a ideia do uso da imagem, né, em quanto aos temas políticos, é hoje facilitar o consumo dessas informações, sabe? Então, aí entra um jogo, poderia se dizer, de jovens criando informações para outros jovens. Assim, tem jovens que já são, que já têm esse conhecimento político, né? Porque, em primeiro lugar, é de interesse deles, né?
E segundo, tem uma formação que tem permitido eles adquirir esse conhecimento, né? Só que nem sempre as informações políticas são fáceis de compreender por todo mundo, tá? E é aí que entra o jogo do visual, do imagético, né? Uma imagem ou várias imagens, né, podem resumir de forma coerente e precisa uma informação política e ser de fato mais fácil de compreender por outros jovens, né, que quizá não tenham a bagagem política, né, dos que criaram a imagem. Muito bom, Roger. Parabéns pelo trabalho. Desejo que você siga em frente e que aí vai nascer com certeza um trabalho com grandes contribuições aí para a comunidade acadêmica, tá? Parabéns pela contribuição. Muito obrigado, viu?